Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, retornando aqui mais uma vez ao canal com mais um estudo da Palavra de Deus e dando continuidade ainda no capítulo 5, agora o verso 13, que tem por título Os discípulos e o sal da terra. Estarei realizando aqui a leitura que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Então, irmãos, aqui nós iremos dar início a mais esse estudo, o qual nos apresenta, o sal como tendo uma função, de preservar e dar sabor ao alimento. E a luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas. É interessante, notar que Jesus não coloca os cristãos como sendo o sal da terra e a luz do mundo de forma condicional. Ele não diz, vocês serão sal da terra e a luz do mundo, ou vocês devem ser sal da terra e a luz do mundo. Mas ele diz, vós sois sal da terra e a luz do mundo. E isso, irmão, significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, então há algo muito errado nisso, E a gente pode estar vendo melhor neste estudo bíblico, as implicações de ser sal da terra e a luz do mundo. E a gente vai estar vendo um pouco a respeito de ser o sal da terra. E nós sabemos que o sal, ele possui muitas características, mas certamente ao dizer, vós sois o sal da terra, Jesus explora suas duas principais características. São elas sabor e antisséptico. Uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir a deteriorização dos alimentos. Além disso, ele também servia como tempero, Mas qual é realmente o objetivo de Jesus ao dizer que seus seguidores são o sal da terra? Assim como o sal, que possui a função de preservação, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. De certa maneira, o sal age secretamente, no sentido de que não podemos ver como sua ação preservativa age especificamente. Então, na maioria das vezes, também não podemos distinguir pelo olhar um alimento que foi temperado com sal, mas facilmente podemos senti-lo, Assim também acontece com a presença da igreja neste mundo, das pessoas, Muitas vezes parece que a ação dos cristãos do reino de Deus no mundo é nula ou quase invisível. Porém, somente Deus, quem sabe o quão mais perverso e depravado seria este mundo ímpio sem a presença, o exemplo e as orações dos santos que são o sal da terra. E a palavra do Senhor diz que o sal da terra, ela não pode ser insípido, Mas Jesus também deixa claro que o sal se torna insípido, ou seja, sem sabor, para nada servirá. Não temos muita familiaridade com essa observação, A gente não tem muito conhecimento, Pois nós estamos já acostumados, a comprar o sal já selecionado. Mas nos dias de Jesus isso acontecia muito. O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto. Porém, havia alguns pântanos, e lagoas naquela região que pelo contato com o cálcio e outras substâncias, o sal retirado desses locais adquiria um sabor alcalino, tornando-o inútil. Sim, o sal insípido jamais poderia ser restaurado. E naquela época havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade e legalismo. Mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das escrituras anunciadas pelos antigos profetas. Esses religiosos tinham se misturado, perdido o sabor e não serviam mais para nada, a não ser para serem lançados fora, Então, a gente pode estar vendo, irmãos, que este é um alerta importante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Que Deus possa nos guardar do farisaísmo e da religiosidade adúltera, que tem tomado conta de muitos que se dizem cristãos. Eles pensam que são sal da terra, mas não passam de uma mistura monótona e sem sabor. Mas, nas palavras de Jesus, só há duas possibilidades. Ou você é sal da terra, ou é o sal insípido.
Então, a gente aprende muito aqui com esses estudos, né? E a luz, na Bíblia Sagrada, ela aparece em diversas aplicações, né? De forma geral, ela indica o genuíno conhecimento de Deus e a verdadeira felicidade, a justiça, a bondade, as bênçãos da salvação, o deleite e assim sucessivamente. Lá em Isaías, a gente pode estar vendo no capítulo 9, de 1 a 7. Também no capítulo 60, verso 19, vocês podem estar observando. A Bíblia ela declara que Deus ele é luz, lá em 1 João 1,5. Cristo é a manifestação plena dessa luz. Em João 1, 4 e 5, né? 8, 12, 9, 5 e em Atos 26, 13. Por isso o próprio Jesus se apresenta dizendo, eu sou a luz do mundo, está lá em João 8, 12. Contudo, a luz de Deus, manifestada em Cristo, é também refletida nos redimidos, também coletivamente como igreja, quando individualmente. Daí vem a declaração de Mateus, lá em 5,14. Vós sois a luz do mundo. E o que isso significa? Significa que os cristãos não são luz em si mesmas, né? Ela não tem luz próprias. Na verdade, eles são luz no Senhor. Nós podemos ver isso em Efésios 5:8. Eles não são a fonte da luz, né? Mas são transmissores da luz de Cristo. Quando Cristo declarou ser a luz do mundo, ele mesmo explicou: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá em João 8,12. E vocês podem perceber aí, irmãos, que ele diz que seus seguidores receberiam também essa luz, iriam andar nesta luz, né, irmãos? Então, se Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, os cristãos são também a luz do mundo por causa de sua conexão com ele, da sua intimidade, da sua busca, da sua amizade, do seu compromisso com Cristo. Enquanto Cristo é a luz do mundo original, os crentes são a luz do mundo num sentido derivado, né? Um exemplo disso é a relação entre o Sol e a Lua. O Sol é que possui a luz, mas a Lua brilha porque reflete a luz do Sol. Interessante, a gente já estudou isso, né? Nas escolas aí seculares. E os cristãos são luz porque refletem a verdadeira luz de Cristo. Elas refletem a verdadeira luz no mundo, a luz de Cristo no mundo. Então, ao dizer aos seus seguidores, né, a gente especificando essa questão, como Jesus ali, ele disse aos seus seguidores, vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são os instrumentos que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo diante do mundo que está em trevas. Então, quando diz aqui que a luz ela não pode ser escondida, Jesus não apenas diz aos crentes, vós sois a luz do mundo. Ele também diz que a luz que eles receberam deve brilhar diante dos homens. Isso é inevitável, né? Na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma com que é inevitável que uma cidade construída sobre uma colina seja visível a todos. Além disso, Jesus também diz que não faz sentido alguém acrescentar uma lâmpada, acender uma lâmpada e deixá-la escondida, né? A gente pode estar vendo isso em Mateus 14:15. Portanto, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é a de iluminar todo o ambiente, né? Todos os espaços, os cômodos ali da casa, a função do cristão como luz no mundo é brilhar essa luz diante dos homens na terra, para que eles vejam suas boas obras. Mas neste ponto há uma verdade fundamental que deve ser compreendida. As boas obras daqueles que são luz do mundo e que devem ser vistas pelos homens jamais podem significar honra e glórias para si mesmos, somente para Jesus. Então, como já foi dito, irmãos, o verdadeiro cristão, ele entende que sem Cristo ele não pode brilhar, ele não pode nada. Então, ele não tem dificuldade em compreender que a finalidade dessas boas obras é trazer a glória de Deus. Por isso, Jesus diz: brilhe a sua luz de vós diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, né, e glorifiquem a seu Pai que está no céu, lá em Mateus 5,16. Aqui fica esse exemplo, viu, irmãos? Esse estudo sobre este capítulo 5 e o verso 13, que está relacionado, né, aos discípulos, né, sobre o sol, né, sobre o sal da terra, e ao verso 14, os discípulos, né, que fala sobre a luz do mundo, que diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la
debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que estás no céu. Amém, meus irmãos? Então fica aqui essa passagem, viu? Quando o Senhor Jesus diz, brilhe a vossa luz, é uma vida piedosa. Ele se refere a uma vida piedosa, de testemunho, né? Testemunho convincente do poder do Salvador de Deus em nossas vidas. E isso lhe traz glória, né? Então, meus irmãos, está aqui o exemplo do que verdadeiramente é ser sal, né? Do que verdadeiramente é ser luz. E Deus, Ele nos coloca aqui de forma bem colocada, que só podem ser luz do mundo e sal da terra aqueles que seguem os seus caminhos, os seus princípios, aquele a quem são escolhidos por eles. Então fica aqui mais um estudo da palavra de Deus, que o Senhor edifique o seu coração, que o Senhor te alcance com esta palavra abençoada. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus em nome de Jesus.